carreira, né? Pouco mais de 15 anos aqui na cidade de Monte Carmelo. E minha história começa lá no interior do estado de São Paulo, mais propriamente na cidade de Guará. E minha mãe, como a história de muitas outras mulheres que nos acompanham, ela teve uma vida um pouco assim mais complexa, né? Mais conturbada durante o seu período de gravidez. Eu digo assim, mais complexa, mais conturbada porque há muito preconceito para quem foi mãe solteira. No caso, a dona Vera, né, a Veronice. Te amo, mãe, tenho muito orgulho da senhora. Então, quando eu comemoro o Dia das Mães, eu comemoro com a minha mãe. Quando eu comemoro o Dia dos Pais, eu comemoro também com minha mãe e com o meu tio Luiz Carlos, né, que foi quem me deu aí a graça de chamá-lo de pai, e sou muito grato por isso. Foi ele quem me ensinou a ser a pessoa que eu sou, a valorizar a família, meus filhos. Sou muito grato a Deus por ele, pela minha mãe, minha saudosa tia Cida, que é minha tia-mãe, tem pouco mais de 2 meses que nós a perdemos. Cara, falar de mim eu digo que é simples, porque a minha história ela se iguala à história da maioria das pessoas da nossa sociedade. Especial aqui em Monte Carmelo, onde eu vejo que tantas mães lutam aí para poder dar vida para o seu filho, dar uma educação de qualidade, luta contra o preconceito, né, dessa questão de ser mãe solteira. E a criança, quando nasce, tem seus paradigmas, não vou dizer que não tem, porque tem. Às vezes fica uma dor no coração, e essa dor só tem uma forma de curar, é Jesus. A família, os amigos fazem parte do processo, porém é preciso saber escolher a dedo amigos de verdade. Colega na vida você vai ter muito, mas enfim, voltando aqui. Então a primeira coisa que eu falo é sobre a vida. Minha mãe teve inúmeras oportunidades, de repente, se ela quisesse fazer o aborto ali naquela época, pessoas incentivando que ela fizesse o aborto. Então por isso que hoje sou grato 2 vezes mais à minha mãe, pela coragem, determinação, afinco que ela teve em realmente dar luz à minha vida. E não poderia ser diferente da minha pessoa diante disso, dessa situação, para eu vir ao mundo, ser pró-vida. Então eu sou pró-vida ao extremo, sou pró-vida ao máximo. E inclusive para você, jovem, não importa a sua idade, que por algum motivo acabou engravidando, tá? Dê chance para essa criança. Eu tinha tudo para dar errado nessa vida, para seguir outros caminhos, e o que mais me fortaleceu, o que mais me deu força, o que mais me deu esperança e confiança, foi saber que as circunstâncias da sociedade queria e já entendi que o meu fim era pelo menos ir para o mundo das drogas, ir para o crime, sabe? Então assim, minha mãe sempre me aconselhando, minha mãe sempre dizendo, olha, eu te dei a vida, te dei a luz para você ser gente de verdade, ser homem, sabe? E isso não tem preço. Então minha mãe, como eu disse para vocês, o Dia das Mães eu comemoro o Dia das Mães com a minha mamusca, Dia dos Pais também com ela e com o meu tio Luiz Carlos, e sou muito feliz pela vida dela.
E se não fosse ela, né, através, obviamente, de Deus aí, é bem certo que eu não estaria aqui hoje. E muito sonhador. Rafael, desde muito cedo, muito sonhador mesmo, nunca aceitando a realidade que eu vivia, e com isso acabei buscando formas e caminhos de aprender mais, de conhecimento, o que vai levar você jovem, você que, assim como eu, também é filho de mãe solteira, cara, não é olhar para trás e dizer assim, a minha mãe foi mãe solteira, eu não tive pai, meu pai não é um pai presente. Cara, isso aí vai ser parte da sua história. O herói ele se constrói ao longo do tempo. Então o legado que você vai poder deixar é olhar para as circunstâncias, as adversidades que você já nasceu campeão. Para você que tem uma história com a minha, eu digo que essas pessoas, as mães que deram à luz e têm sido mãe solteira, mãe solo, cara, vocês são campeãs. Os filhos e filhas são campeões, isso aí é fato. E o conselho para você que eu dou, a dica, não se entregue. Não se entregue àquilo que a sociedade está dizendo que você vai ser. Por exemplo, se a sociedade está dizendo que você vai ser só mais um no meio de tantos, cara, não acredite. Se você tem um sonho, se Deus colocou algo no seu coração, vá em frente, siga firme na sua jornada, porque a única pessoa que pode determinar como vai ser o seu fim é você. Isso aí eu digo com toda a convicção. Então assim, falar da gente é complicado, né? Mas obrigado pela surpresa aí do time aqui do Talk Show, sou feliz por isso. Então vamos lá. Então sempre estudei em escola pública, tive os melhores professores da época. Cara, me lembro que a gente morava com a minha tia Cida, meu tio dos Carlos, né? E o meu refúgio além da minha família, minha mãe, sempre foi a igreja. Cara, ali a igreja ela transforma, ela tem o poder de transformação. Por isso que eu falo que, além da família, como eu disse anteriormente, minha mãe, Dona Vera, e a igreja, cara, a igreja ela tem um fator importantíssimo na sociedade, muito, muito grande. A igreja ela tem o poder de transformar vidas. Minha mãe conta a história que, com 3 anos de idade, havia um pessoal vizinho nosso que já eram evangélicos e havia frequentes cultos na casa desse pessoal, cultos ao ar livre. E esses cultos, eu com 3 anos, minha mãe conta que saía da calçada e ia próximo dos músicos e ficava ali ouvindo os hinos, ouvindo e vendo eles tocar. E aquilo ali foi criando raiz no meu coração, aquela semente do evangelho começou a ser plantada. E com isso comecei a querer aprender música, comecei a querer aprender mais de Deus. E na igreja, cara, na igreja a igreja te incentiva a correr atrás do estudo, a igreja te dá uma grande aula moral, cívico, social. Então assim, você que está me assistindo, que de repente tem a mesma história que eu, você está culpando a sociedade, seus pais, seu pai de repente porque não deu suporte para você, abandonou sua mãe. Cara, procura uma igreja hoje. Eu tenho a plena convicção que os ensinamentos que a igreja traz de conduta. Então se você tem uma história parecida com a minha,
minha orientação, não importa a sua idade, procure Deus, procure uma igreja, procure estar perto de Deus. Lembro que a igreja na época era a Assembleia de Deus, fazia esses cultos, e eu gostei. Depois de algum tempo, essa igreja, ela montou um ponto de pregação, bem próximo de casa, então eu ia em todas as escolas bíblicas dominical. Passado mais um tempo, essa igreja da Assembleia de Deus extinguiu esse ponto de pregação, fechou. E a minha prima Joana, que já era da Igreja da Fé do Brasil, isso eu acho que eu tinha 6 para 7 anos de idade, ela me convidou para poder ir numa escola bíblica dominical, já vista que aquele ponto de pregação havia fechado e não tinha como eu mais frequentar a igreja por conta da idade, então não tinha como sair sozinho. Ela falou assim: Rafa, eu lembro certinho o convite, quando foi feito. Você gosta de ir na igreja? A Marilza e a Marcinha foram as minhas professoras da escola bíblica dominical, inclusive um abraço para vocês. Hoje a Marilza, inclusive, é a pastora, da Igreja da Fé do Brasil em Guará, juntamente com o pastor Claudinho. São meus padrinhos de casamento. Ela me fez o convite e disse assim: Rafa, a Marilza e a Marcinha passam de casa em casa pegando as crianças para ir para a escola bíblica dominical. E elas vão passar aqui em casa para pegar o Juninho. Você não quer ir fazer uma visita para você conhecer? De repente você gosta e continua. Se você não gostar, beleza. Se você não adaptar, você não precisa ir mais. Joana, eu quero ir, quero conhecer. E dali em diante, graças a Deus até hoje, permaneço firme com Jesus e na Igreja da Fé do Brasil. E a sementinha foi plantada, obviamente, pelos cultos ao ar livre da Assembleia de Deus. Então, os irmãos da Assembleia de Deus também, um forte abraço. A importância do culto ao ar livre para todas as igrejas é fundamental. Isso, talvez, a curto prazo não veja algum efeito, mas a longo prazo ela tem frutos, ela cresce, a semente cresce, isso é fato. Bom, aí passado um tempo, vamos tentar resumir aqui. Continuei na Igreja da Fé, e quando criança ainda, na escolinha bíblica dominical, não sabia nem falar direito, me comunicar. Eu acho que até hoje eu estou aprendendo, mas a igreja teve um divisor de águas muito grande na minha vida na questão da comunicação. Por quê? Lembro que o meu irmão em Cristo Jesus, o Ismar, um forte abraço para você, e o Hamilton, eles tinham um grupo de jogral e coreografia, jogral e teatro. E obviamente quem faz teatro, quem faz jogral, acaba desenvolvendo a sua comunicação de forma muito mais ampla, muito mais prática, e as coisas começam a fluir de forma muito mais natural. E eles faziam testes, eles eram criteriosos, Eu lembro que teve um jogral chamado Menino de Rua. Inclusive a música, ela fala assim: eu nasci porque nasci, os meus pais não conheci, o que eu aprendi a vida me ensinou. E para mim aquela música tinha muito a ver comigo, Adulto, sou só uma criança, em busca de esperança e à procura de um lar. Adulto, escuta esse meu grito, pois eu ainda acredito que você pode mudar. Era algo mais ou menos isso. Eu não sei se era o Júnior que cantava, cantor evangélico, e houve ali uma seletiva ali para ser o principal ali, E eu acho que foram uns 4 ou 5 pessoas que fizeram. Eu fui uma delas e acabei pegando o papel principal. Então aquilo ali também me ajudou muito, porque tinha que decorar, tinha que fazer as encenações, a comunicação não verbal, que é essa expressão do corpo. Então a igreja, nesse sentido, também me ajudou muito. Então ela cooperou tanto para o meu desenvolvimento social, para eu não
pegar um caminho das drogas, um caminho do tráfico, entre outros caminhos que poderiam surgir à minha frente. Ela me ajudou socialmente, porque cada dia que passa, todos os dias, nós sabemos que nós temos falhas, nós temos erros, mas todos os dias nós buscamos melhorar, nós buscamos aprender mais. E eu sempre gostei da boa comunicação, da boa palavra, da boa ministração durante os cultos. Aquilo me tocava muito e me toca até hoje. Então, quando há uma pessoa que, além de ter a comunicação na palma da mão e ter a bagagem, os frutos do Espírito diante da igreja ministrando, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir o toque do Espírito Santo e a gente consegue fazer diversas análises do nosso dia a dia, da nossa vida e ver que a gente precisa mudar cada dia mais o nosso caráter, o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas. E então eu digo que nesse sentido também, socialmente, a igreja ela acaba transformando as nossas vidas. Isso é muito importante. Outra coisa que a igreja nos ensina também é o respeito ao ser humano, ao respeito ao ser humano, independente de credo, religião, cultura, a maneira que a pessoa vive no seu dia a dia, que vive lá fora na sociedade. Óbvio, a gente tem os nossos posicionamentos que não podem ser deixados de lado, que são baseados em princípios bíblicos. Isso aí é fato. Porém, de toda forma, eu falo sem medo aqui de errar, que a igreja é a principal norteadora da sociedade em respeito, ética, caráter e moral. A igreja ela sempre vai ser a primeira a defender os direitos de todo e qualquer cidadão, em todo sentido. Agora, obviamente, respeitando a questão prática de vida e fé que a igreja tem, e todos nós sabemos. Cara, e aí eu vim para Monte Carmelo, conheci a minha esposa, na época conheci ela numa viagem que eu fiz para cá. Na verdade, para Monte Carmelo eu tinha vindo várias vezes com a igreja de Guará, Então a gente vinha nos congressos, isso aí a gente ia fazer viagem. Então foi assim que eu conheci Monte Carmelo, através de viagens para congressos que nós fazíamos junto com a igreja de Guará. Então a gente viajava para Monte Carmelo, Araguari, onde tinha igreja da fé e a gente recebia convite, a gente sempre tinha a grata felicidade de fazer essas viagens e participar dos congressos. Conheci Monte Carmelo através disso. Aí depois disso, vim para Monte Carmelo no final do ano, acabei conhecendo a minha esposa, foi até engraçado. Vi ela estava de costas, vi o cabelo dela muito bonito. Eu falei assim, essa moça aí, eu vou namorar com ela. E acabou que naquela época de MSN, Orkut, fui embora para Guará, depois que eu a vi, e troquei figurinha com o pessoal que era amigo meu e dela, a gente tinha uns amigos em comum, e ela era da Casa da Benção. E nós começamos a trocar figurinha na MSN, lembro disso. Vim de novo em Monte Carmelo, aí nós saímos, nós conversamos, fomos comer o espetinho do Belchor, lembro certinho. E a gente começou, e aí no ano seguinte eu já vim no mês de junho para poder ficar aqui em Monte Carmelo, começar a trabalhar aqui. Em Guará sempre trabalhei no setor privado. Comecei muito cedo, graças a Deus, a trabalhar desde os 9 anos aí, graças a Deus. E necessidade de trabalhar, sim, não venho de uma família rica, venho de uma família simples, como a maioria de nós aqui. Então assim, mas não foi nem por isso, foi porque eu queria, como eu andava sempre com pessoas mais velhas,
E essas pessoas, obviamente, saíam para comer um lanche, tomar um sorvete. Então eu vi a necessidade da minha independência financeira logo cedo. Então por isso eu comecei a trabalhar um pouco mais cedo. Mas como? Vendendo picolé, aí depois fui para a panha de algodão. E logo com 16 anos, 17 anos, eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada, né, que foi no material de construção. Eu era ajudante lá. E depois desse emprego, eu fui para a usina Altamogiana, fiquei lá também, tudo setor privado. E aí a gente volta agora para a história aqui no Monte Carmelo. Sempre trabalhando no setor privado, e um dos lugares que eu mais fiquei, mais aprendi aqui em Monte Carmelo, chama-se Eletrosom. Ali eu comecei no departamento de informática, e depois do departamento de informática eu fui para o departamento de auditoria, onde eu dei o UMP, né, na questão do conhecimento. Fiz um curso de certificação em auditoria e perícia contábil. Tive a felicidade de trabalhar ao lado de grandes gestores, que é o Endo, que foi meu gestor na auditoria, Mônia, que hoje está em Belo Horizonte. Bom, Beatriz, né, que é irmã do Natal. Bom, diversos. O Wilson, que foi meu primeiro gestor no departamento de informática. Bom, muitas pessoas boas ali. O senhor William, saudoso senhor William, forte abraço para a família dele, que Deus conforte muito o coração de vocês. Foi o nosso diretor administrativo, foi um cara que eu aprendi muito, um cara muito visionário, um cara que dava confiança para a gente poder trabalhar. E eu lembro uma vez, inclusive, que a gente fazendo auditoria, e nós sempre fazendo com muita seriedade, com muita disposição, com muito empenho, muito entusiasmo, inclusive. A gente viajava quase que o Brasil todo, né? E a Eletrosom aqui em Minas, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Tocantins, Espírito Santo. Não, só não me engano, são esses lugares aí que tinha Eletrosom. Então a gente viajava para esses estados todos onde havia uma filial da Eletrosom Mato Grosso. Inclusive foi um lugar que eu fiquei com dor de dente, que eu cheguei lá em Barra do Garças, um lugar muito quente. Então a gente viajava todas as cidades, praticamente aí nesses estados, né, fazendo auditoria, avaliando de fato os gestores do setor privado. Então a gente tem toda uma forma de fazer um relatório dentro das especificações técnicas, das normas técnicas. E isso me trouxe um grande aprendizado. O senhor William, uma vez, conforme eu estava explicando para vocês, a gente começou a pegar muitas coisas que não fazia sentido para a empresa, na verdade, né? De alguns gestores. E a área comercial, quem trabalha no setor privado sabe, a área comercial e a área administrativa sempre tem uma certa rixinha, em algum momento ou por algum motivo seja, sempre acontece. Mas eu lembro que a área comercial começou a falar assim, olha, nós não temos gestores para colocar no lugar de tantos gestores que está tendo indicação aí de desligamento. E aí eu lembro que eu ainda falei assim, gente, nós precisamos aí, né, avaliar os critérios e tal. Só que eles sabiam que a gente estava fazendo nosso trabalho, e o trabalho, graças a Deus, estava sendo muito bem feito, a ponto de chegar e a ser reconhecido pelo setor, pelo nosso diretor administrativo à época, e por toda a direção da empresa. Então o que aconteceu? O William chegou, eu lembro que eu estava mais ou menos nesse rumo aqui, tinha uma mesa enorme, e eu estava mais ou menos perto da ponta da mesa, e ele chegou na porta que vinha para cá, ele abriu a porta, bateu em cima da mesa, olhou no meu olho a olho, e falou assim, olha, o dia que vocês quiserem ser amados dentro dessa empresa aqui, deixem de ser auditor, vão para outro departamento. No mais, deixa comigo que eu resolvo. Cara, aquilo ali foi lindo para nós. Estou compartilhando isso com vocês porque a confiança do diretor administrativo no departamento, ela foi totalmente à mostra do resultado
do bom trabalho que o departamento estava fazendo e colaborando com a empresa. Ou seja, o departamento estava conseguindo recuperar diversas coisas que de repente poderia estar escorrendo aí pelo ralo, né? E a gente sabe que tanto no setor privado quanto no setor público, quando há uma fiscalização, quando há uma auditoria, quando há um trabalho de responsabilidade, um trabalho efetivo, um trabalho incisivo ali, a gente consegue colher bons frutos e bons resultados. Na área privada, né, tem seus meios de serem feitos, como a auditoria interna, que era o nosso caso, e tem também a auditoria externa, que a gente também era avaliado por grupos de auditores de outras empresas que não eram vinculadas a nós, mas que trabalhavam simplesmente com auditorias. E na área pública é a mesma coisa. Quando nós queremos efetividade, quando nós queremos que o poder público traga para a nossa vida do cidadão, o cidadão comum como nós, a gente precisa do quê? Que haja fiscalização, seja por parte de nós munícipes, seja por parte principalmente dos vereadores. Gente, quem fiscaliza a questão da saúde? Quem vai fiscalizar a questão se realmente não está faltando qualquer coisa que seja nas farmacinhas, médicos, cara, enfim, tantas outras coisas. E é isso que eu fazia na empresa. Eu fiscalizava. Eu ia até a loja, fiscalizava o departamento financeiro, os caixas, departamento de crédito, departamento do gestor, estoque, fiscalizava tudo. Então, essa noção de fiscalização, ela não vem assim da noite para o dia, ela não nasceu assim da noite para o dia. Vem toda uma história, uma experiência profissional, uma experiência vivida de estar no chão de loja, visitando diversas cidades, culturas, lugares diferentes, necessidades diferentes. Então isso eu tenho em mim, é intrínseco da minha capacidade intelectual, essa questão de fiscalizar, de saber correr atrás, de saber pegar relatório, de mostrar onde está o erro, de fazer, falar, ó, aqui está errando, precisa fazer isso, precisa dessas mudanças, essas orientações, essas sugestões, né, de auditor, isso aí pode ser aplicado também na vida pública, tem como fazer. Agora, tem que saber, não adianta também a gente querer que aconteçam essas fiscalizações, sendo que às vezes o agente público que está ali, que tem essa função de fiscalizar, ele não sabe nem o que é um relatório resumido da execução orçamentária, não sabe nem o que é o REREL, então aí fica difícil. Mas voltando aqui para essa questão, então eu aprendi muito nessa empresa, com essas pessoas que estavam ali. E aí vamos lá. Casei com a esposa Lorena. Logo após um ano de casado, nós tivemos a nossa primeira filha, a Rafaela, que é a minha primogênita. Aí depois, passado algum tempo, depois de 6 anos, nós tivemos o meu filho mais novo, meu caçula, que é o Nicolas. E graças a Deus, hoje a Rafa está com 9, vai fazer 10 anos agora, dia 4 de setembro, o Nicolas está com 3. Vai fazer 4 anos agora, dia 2 de outubro. Então, assim, sou muito feliz por isso e grato a Deus pela vida deles, pela vida da minha esposa, que é quem me concedeu essa graça de ser pai. E quando entra na questão de ser pai, cara, isso me toca muito. Como vocês já viram aqui, minha mãe foi mãe solteira, então eu não tive a presença do meu pai biológico. E até hoje não tenho, né? Apesar que tenho hoje ele no Facebook, quando vou à minha cidade natal visitar minha mãe, meu tio Luiz Carlos, né, minha família, meus familiares, sempre que eu encontro, peço bênção a ele. Minha mãe, Dona Vera, mais uma vez, isso foi uma coisa que ela me ensinou. Cara, então vocês mães que fazem esse papel, pai e mãe, vocês são incríveis, vocês são incríveis. Ensine isso também para os seus filhos, mesmo que o pai deles não seja presente, às vezes não te ajude com nada, como foi o caso da minha mãe. Inclusive eu quero parar aqui para fazer uma pequena observação. Eu lembro que uma vez eu não tenho mais amígdala, né?
fiz a cirurgia e minha mãe conta que ela precisava de 6 folhas de cheque para poder colocar ali no hospital. Foi a cirurgia feita particular. Minha mãe sempre trabalhou a vida toda de empregada doméstica, e às vezes minha mãe saía, eu não via ela sair para o trabalho, e quando ela voltava eu também não via. Minha vida quando criança, minha mãe sempre batalhou, sempre lutou, sempre fez de tudo para poder me dar uma boa educação, não depender realmente de outras pessoas, inclusive do meu próprio pai biológico. E eu lembro que, cara, nem isso o meu pai ajudou. Aí a Cecília, quero até mandar um abraço para você, caso você esteja acompanhando toda a sua família, o Júnior, o Neto, a Letícia, Sabrina, que faz parte da sua família, que era a Cecília, que era a patroa da minha mãe. Ela foi lá e colocou os cheques, e foi descontando da minha mãe, fez uma baita de uma compra de sorvetes, Danones, falou: Vera, fica tranquila aí que pelo tempo que você trabalha com a gente aí, isso aqui eu vou te ajudar, tá? Então assim, quando falo na questão de pai, cara, que eu lembro dessa situação que minha mãe passou, isso me toca muito, cara. Toca muito. E hoje, ser pai da Rafaela, ser pai do Nicolas, para mim é um grande presente de Deus. Um presente que talvez eu digo que eu nem mereça, de tão gostoso que é a sensação de ser pai, de ser amado pelos seus filhos. Cara, não tem igual, acho que não tem nada. Eu lembro deles, lembro da minha esposa, que talvez algo que poucas pessoas saibam. Em uma dessas viagens da Eletrosom, minha esposa estava grávida, meu telefone tocou, e só antes da Rafa. E ela chorando, ela falou assim: olha, eu perdi o neném, eu perdi o nosso neném. Eu falei: mas como assim? Não segurei, estava passando mal e tive um aborto espontâneo. Cara, aquilo ali, eu fiquei irado com Deus. O cara que não teve pai presente e sempre teve vontade de ser pai, minha esposa sofreu um aborto espontâneo. Cara, eu fiquei sem chão. E eu lembro que eu queria ir embora. Ela falou assim: olha, infelizmente já aconteceu, mas fica. Já está quase no dia mesmo de você voltar. E eu já vou no médico, ela falou, né? Minha mãe vai comigo. E fez todo o procedimento que precisava fazer para ver se não tinha ficado nenhum resíduo, para não ter sequelas também para a saúde dela. Cara, eu sei que aquilo ali para mim foi um baque muito grande, muito, muito triste. Mas aí logo depois, a gente teve a notícia também, depois de um tempo, que ela estava grávida novamente. E veio a nossa primogênita, a Rafa. Cara, Rafa, te amo. Papai ama muito você, filho. Não tem palavra para agradecer a Deus pela sua vida, filho. Te amo muito. E aí, depois de 6 anos, acabei indo para Guará, né? Levei minha família comigo, nós ficamos quase 2 anos lá. Tivemos o Nicolas.
passamos um momento muito difícil, um momento de ter foco das coisas mesmo. E quem nos ajudou foi a família e a igreja, que eu sou muito grato. O saudoso pastor Sebastião foi meu primeiro pai na fé, meu pai na fé. Cara, não tem nem palavra para agradecê-los. Minha família, o saudoso pastor Sebastião, a família dele, a igreja. E lembro que em 2020 a gente estava lá, nesse período, e minha esposa veio para Monte Carmelo, que estava na pandemia, ficando mais aqui do que lá, e a gente acabou voltando. Então, assim, e aqui dentro da igreja também tive a oportunidade de servir do lado do saudoso pastor Zé Lázaro. Tanto ele quanto o pastor Sebastião foram meus padrinhos de casamento, foram também foram as pessoas que me ensinaram sobre a fé, sobre os fundamentos da fé em Cristo Jesus. O pastor Sebastião, eu brinco que ele fez todo o alicerce, né, preparou a parte do alicerce da casa, e o pastor Zé Lázaro, ele construiu a casa, né? Em outras palavras, um foi a pré-escola até o colegial, e o outro foi a faculdade, que eu venho aprendendo até hoje. Tive a oportunidade de servir do lado do pastor Zé Lázaro como secretário do campo durante o período de 2010 e 2017. E nesse período também eu acumulei a função de coordenador estadual de jovens. Nós realizamos um congresso nacional em Monte Carmelo, né, mesmo sendo coordenador estadual, a gente conseguiu trazer o congresso nacional. Realizamos mais 3 congressos estaduais, inclusive um congresso que marcou muito, todos marcaram, né? Mas um congresso que marcou muito a gente foi na cidade de Moema, onde ali a gente tinha realmente pouquíssimos recursos, pouca estrutura, e fomos até o prefeito da época, Gilvan, que inclusive foi presidente 2 vezes da AMM, hoje é vice-presidente, salvo engano, da Nacional aí, né? Da Associação Nacional dos Municípios, acho que é isso mesmo. O Gilvan, nós tivemos a graça de entregar para o Gilvan e para o vice-prefeito Laércio placa do prefeito amigo da Juventude das Igrejas da Fé do Brasil em Minas Gerais, e também o vice-prefeito, vice-prefeito amigo das Juventudes das Igrejas da Fé do Brasil em Minas Gerais. Aquilo marcou a vida nossa, a vida do Gilvan, que inclusive deu um relato lá que nos surpreendeu muito, falando que durante todo o seu período de vida pública, mesmo ele não sendo cristão evangélico, ele nunca havia visto um evento daquela grandiosidade, daquela organização, e também nunca havia recebido uma placa, uma homenagem tão bonita e tão de coração como ele viu naquele momento. Inclusive, um grande abraço para o Gilvan. Aquele congresso ele marcou. Foi praticamente o estado todo de Minas Gerais, onde nós temos igrejas. Foi o pessoal do estado de São Paulo, inclusive, à época, o pastor Sebastião, com a caravana de Guará. Cara, são muitas histórias. É muito gostoso servir a Cristo, é muito gostoso você ter uma família, é muito gostoso você ser pai, é muito gostoso ver uma história de superação, é muito gostoso não desistir da vida, daquilo que Deus tem para nós. Então eu quero mandar um abraço aqui para você, mamãe, que é mãe solo, né, que é dona do seu lar, que cuida, que você tem todas as responsabilidades do lar, as responsabilidades domésticas, da sua vida, da sua criança, você que paga a sua conta de água, sua conta de luz. Um forte abraço para você, que Deus te enche de muito amor, esperança, alegria, força, que você seja exemplo para os seus filhos
de superação, de garra, de determinação, e que através do seu exemplo, do seu amor, do seu carinho, o seu filho possa nunca aceitar qualquer destino contrário ao destino que você desejou e deseja para a vida dele, que é um destino de muita prosperidade, de crescimento, de realizações, de sonhos concretizados. Em nome de Jesus eu determino isso sobre a sua vida. E aconselho você, filho, honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Mamãe, tenha certeza que seus esforços não foram e não vão ser em vão. Você, pai, que de repente, por algum motivo, e até mesmo o motivo mais banal que você possa dar como desculpa, que é o medo, que você era inexperiente, isso é, para mim, é a desculpa mais esfarrapada, tá? Porque na hora ali você sobre, né? Cara, tenha humildade, converse com seu filho, sabe? Arrume um jeito de ter essa proximidade aí. Claro que não vai ser fácil. O seu filho vai ter algumas dores, isso aí eu posso te falar, mas há como você curar e melhorar essa questão, esse relacionamento. Você vai ver, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. Agora, nada vai mudar o trabalho que essa mãe maravilhosa que está nos acompanhando fez pela vida do filho. Nada vai mudar isso. E eu tenho certeza que Deus vai colocar grandes coisas, vai dar o melhor caminho para a vida do seu filho. Não importa a situação que você está vivendo hoje, creia e tenha certeza que Deus está no controle de tudo.